Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com Inteligência. Hoje o tema eu tenho certeza que vai pegar você de jeito. Você tem medo de falar em público? Olha só, medo de falar em público. Esse é o nosso tema de hoje. O medo de falar em público. Por que isso acontece? Cleiton, por que o medo de falar em público chega a se tornar para algumas pessoas, a pessoa tem mais medo de falar em público até mesmo do que de morrer? Pois é, olha só, e de onde vem isso? Então, eu sempre recebo na minha caixa de perguntas, mentoria gratuita que eu faço no final de semana, na caixinha de perguntas, essa pergunta: como faço para lidar com o medo de falar em público? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Hoje eu quero falar com você, para você que tem medo de falar em público. Mas antes, o que eu preciso? Deixa aqui a sua curtida, faz aqui a sua inscrição no canal. Olha só, gente. Olha para mim, vem cá. Você até hoje não fez inscrição no meu canal. Você acompanha o conteúdo te ajuda, abençoa a sua vida. Você compartilha inclusive com outras pessoas e até agora não fez a inscrição no canal. Então, meu pedido, faz a inscrição no canal, deixa a sua curtida e vai escrevendo nos comentários tudo aquilo que está fazendo sentido para você. Eu acompanho os comentários no YouTube, sou eu mesmo que deixo lá a curtida, sou eu mesmo que escrevo, tanto lá quanto no direct no meu Instagram. Então, deixe lá o seu comentário, tá bom? Vamos lá agora? O medo de falar em público. Cleiton, por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Vamos lá. Geralmente o medo de falar em público, ele começa onde? Na infância. Por quê? Porque existem alguns acontecimentos na sua infância que te trazem esse medo, e eu vou te explicar o porquê desse medo, inclusive, que, como eu falo, né, como eu aprendi ali, na adolescência vai potencializar isso e quando chega na fase adulta você trava. O medo de falar em público prejudica muito as pessoas. Eu vou te mostrar. O medo de falar em público aqui, eu não estou falando para você que eu tenho medo de gravar uma live, eu tenho medo de fazer uma apresentação em público. Não é disso daí não. O medo de falar em público, existem pessoas que ele é num nível tão elevado que ela não consegue se manifestar numa reunião. Ela não consegue dar uma opinião numa reunião com poucas pessoas. O nível que ele chega. Eu não estou falando aqui para falar para multidões, não. Eu não estou falando para você fazer uma live com muitas pessoas. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando do básico. Lá embaixo ainda. Ó, pessoas que têm medo de falar com outras pessoas. Pessoas que convivem num ambiente de trabalho e em uma reunião ela não consegue simplesmente levantar a mão e falar assim: olha, eu acho que eu sei como resolver esse problema. Olha, eu acho que eu sei a resposta da sua pergunta. Porque ela, não gosta de ficar falando no meio das pessoas. Não gosta de falar. Ela trava, ela bloqueia. É para você que eu estou falando. Então, isso para você mesmo. Porque eu sei que para você fazer uma palestra, um treinamento, aí já é outro nível, um desafio maior ainda. Até lá você tem que ter um preparo. Mas eu quero falar para você que no dia a dia, no básico, você não consegue. Você simplesmente fica paralisado. E por quê? Por que as pessoas têm medo de falar em público? Vamos lá, deixa eu trazer algumas situações. Falar em público te traz algumas consequências. Uma delas, falar em público te deixa vulnerável. Cleiton, a vulnerabilidade é algo bom ou ruim? Vamos lá. Para quem não tem as emoções em ordem, a vulnerabilidade é algo ruim. Mas na realidade, gente, olha só, você se tornar uma pessoa vulnerável em alguns momentos não é ruim não. Mas este não é o tema de hoje. Eu falo porque na minha última aula na mentoria em grupo que eu tenho, Mentoria Inteligência, eu expliquei para os meus alunos justamente isso, que a vulnerabilidade é necessária, você ter uma mente vulnerável é necessária. Porque é na vulnerabilidade que você aprende, é na vulnerabilidade que você se conecta de uma maneira mais profunda com as pessoas, é na vulnerabilidade que você tem grandes ideias. Então existem uma série de coisas positivas em você ser vulnerável em alguns momentos. O problema é que a vulnerabilidade para alguns é sinônimo de fraqueza, e não é. Então, falar em público te deixa vulnerável. Por quê? Porque te expõe. Exemplo, você tem medo que na realidade você possa ser rejeitado pelas pessoas quando você vai se expressar. Você tem medo de ser criticado pelas pessoas porque você deu a sua opinião. Então, é como se eu fiquei vulnerável. Olha só, igual aqui, eu posso me sentir vulnerável, porque eu estou trazendo para vocês um tema, mas espera aí. Aí olha só a minha mente, ela faz o que comigo? Ela fala assim, mas espera aí, não, mas se eu fizer essa live, esse vídeo aqui, e se as pessoas não gostarem? E se as pessoas não entenderem o que eu falei? E se as pessoas começarem a me criticar? E se eu for atacado? Vulnerabilidade
potencializa o medo e eu simplesmente falo, quer saber? Não vou gravar nada não. Vou ficar quietinho aqui no meu canto. Gente, eu já tive medo de falar em público e sei o quanto isso me prejudicou. E lembro muito bem dos pensamentos que eu tinha. Um deles era esse. E se alguém não concordar? E se eu não conseguir me expressar, mas eu não sei falar direito? E se as pessoas não entenderem? Isso aqui é importante. O que você sente quando você tem que falar algo? Quais são os pensamentos que vêm na sua mente? O quanto o seu emocional nesse momento ele te domina. Então olha só, você tem medo de ficar exposto, porque é isso, você tem medo de receber críticas, você tem medo de ser rejeitado, não importa qual seja o motivo, mas pode ver que está seguindo nessa linha. Outro ponto que eu anotei aqui, ó, para você poder falar em público exige uma maturidade mínima emocional. Então, no mínimo, você tem que ter uma maturidade emocional. Por quê? Porque para você falar em público em algumas situações, gente, ó, agora aqui eu já estou mudando. Aqui já é você falar para muitas pessoas que você não conhece. Porque para você falar para quem convive, não é difícil. Tem gente que, exemplo, se num encontro de família, num exemplo no Natal, alguém pedir para você falar alguma coisa, você trava. Com a família você trava. Então aqui é o que eu falo, exige um pouco de maturidade emocional. Isso aqui é importante você entender. Por quê? Porque na realidade você tem que ter um autocontrole. Porque olha só, quando eu estou falando para um grupo maior de pessoas, eu tenho que ter um autocontrole de o que eu estou sentindo aqui com as minhas emoções, a reação das pessoas, se as pessoas estão interagindo ou não. Então já eleva um pouco o seu nível de maturidade emocional. Da mesma maneira que seja numa reunião na empresa, na sua casa, na sua família, com pessoas, se você tem dificuldade, porque você tem que ter um domínio na hora, sua mente está mandando uma série de informações que não procede, mas você tem que dominar aquilo. É o autocontrole. Por isso que muita gente, por exigir, porque falar em público exige de você, independente se é para muita gente, se é para pouca, se você conhece ou não, exige de você emocionalmente. Esse autocontrole é importante. O equilíbrio. O equilíbrio que aqui, ó, eu estou falando, imagino que tem mais pessoas aqui na frente, espera aí, não posso perder a linha, preciso manter o foco no que eu estou falando, alguém faz uma pergunta, me desestabiliza, se alguém faz algum gesto, por exemplo, a pessoa está te olhando, ela está aqui assim, ó, fez isso aqui, ó, levantou a sobrancelha e olhou para o lado, pronto, meu Deus, o que ela pensou? Ela não gostou do que eu falei, ela não concorda com o que eu falei, desestabiliza a pessoa. Porque a sua mente ela começa a trabalhar e te trazer uma série de informações que, ó, deixa eu te contar um segredo, não é verdade. Exemplo, deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu nunca falei isso aqui em público, olha que legal. Primeira mão para você. Não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o final. Veio agora, eu nem tinha anotado isso aqui, eu lembrei, vou até colocar aqui, ó. Deixar para o final. Contar, ó, vamos lá. Pronto. Então, agora você tem que acompanhar até o final. O vídeo não é longo, gente. Já reduzi para você poder ficar comigo até o final. Então, vamos lá. Então, emocionalmente exige muito. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, ó. Aciona os seus gatilhos. Então, olha só. Primeiro aqui, ó. Te deixa vulnerável. Exige uma maturidade emocional. E o terceiro, aciona os seus gatilhos. Cleiton, me explica o que é esse aciona os seus gatilhos. Vamos lá. Traumas causados lá na sua infância. E agora eu vou te explicar isso aqui. Você quer um exemplo? Se você, quando criança, ficou exposto, porque falar em público te expõe, e aqui, olha só, essa exposição não é para muita gente, não. Chegou uma visita na sua casa, você era criança, e seu pai falou assim, ó, vai lá, fala com fulano. Dá um beijo, dá um abraço, pega na mão, cumprimenta. Ó, isso aqui já é uma exposição. Por quê? Pessoas de fora chegaram e você tem que fazer algo que você, como criança, ainda não está acostumado. Isso pode te traumatizar. Você chega em ambiente, seu pai chegava com você, meu pai fazia isso comigo. Fala com as pessoas, fala o seu nome. Isso, fala firme, pega na mão, fala alto. Cara, e a última coisa que eu queria era ter que chegar nos ambientes, por causa da minha introversão, e ter que sair falando com todo mundo. Meu pai, não, vai lá, fala, ó, vai lá, cumprimenta um por um. Queria morrer com isso. Eu lembro que quando eu ia visitar meu pai no trabalho, e assim, não era criança não, eu devia ter uns 10, 11 anos, chegava lá, ele já falou com todo mundo, cumprimentou o fulano, cumprimentou o ciclano, e na minha cabeça eu não ia cumprimentar, porque assim, era amigo do meu pai, não era meu, eu era uma criança, tipo assim, esse nível de entendimento eu tinha que falar, pô, mas eu sou uma criança, ele é um adulto, ele, entendeu, me ajuda, facilita a minha vida, era o que passava na minha cabeça.
Então isso acabava fortalecendo, potencializava. Lembra que eu falei, ó, começa na infância, potencializa na adolescência e manifesta na fase adulta. Isso potencializava o trauma, a crença que eu carregava. Vou te dar um outro exemplo. E esse aqui é o campeão de causar crenças nas pessoas. Época de escola. Época de escola. O professor talvez nem tenha noção do impacto que isso causa na vida da criança. Ok? Porque ele está ali para ensinar, para direcionar. Existem vários métodos, tá? Enfim. Mas imagine o quanto é difícil você, quando criança, quando o professor te faz uma pergunta. No seu lugar, você sentado no seu lugar, a pessoa fala assim, Cleiton, quanto que é 2 mais 2? E você, 2 mais 2? Ó, aí tipo assim, já começa uma pressão, todo mundo te olhando. Ó, tô exposto. Tava aqui sentado na minha carteira, o professor só perguntou, Cleiton, quanto que é 2 mais 2? Nesse momento, a classe inteira vira e fica olhando para você e fica olhando assim, ó. Ela vira e fica olhando assim pra você. E aí, Cleiton, quanto que é 2 mais 2? Vamos lá, responde. Porque na sua cabeça começa a passar uma série de coisas. Você como criança. Olha o nível de exposição. Uma pergunta que aparentemente simples. Vamos supor que você errou quanto é 2 mais 2. 2 mais 2, professora? 5. Não tem como. No mínimo 1 ou 2 próximo, você começa a rir. Pronto. Aquilo ali já te traumatizou. Além da exposição, agora você é exposto, você ficou, as pessoas, você assim, porque 1 ou 2 riu, parece que a classe inteira começou a rir de você, tirou sarro, você fala assim, ó, tá vendo? Por isso que eu não gosto desse negócio de ficar perguntando, fiquei exposto. Então, cria esse gatilho, esse trauma em você, e aí todas as vezes que você está numa situação de você ter que se pronunciar, de você ter que se posicionar, é como se você lembrasse daquele dia que você ficou exposto e você errou, e as pessoas vão rir de você. Busca na sua memória, qual é a memória que você tem, exemplo da sala de aula, uma memória negativa de algo parecido com isso. Vou te dar um outro exemplo, acontecia comigo, chamada oral. Chamada oral é traumático, sabe por quê? No meu caso, na época, a gente tinha que levantar, tinha um professor de história, a gente tinha que levantar e a gente tinha que ir até a frente. E ele colocava sempre 5 crianças. E a gente ficava lá e ele ia perguntando um por um. Gente, olha a pressão psicológica. Você lá na frente exposto. Claro que você pode olhar com outro olhar. Você fala, não, isso é uma preparação, porque isso faz parte da vida e tal. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando que em alguns casos causa um trauma. Você cria, a sua crença ela começou ali, de falar em público. Esse medo da exposição é porque você inconscientemente lembra disso. Então eu lembro que ficavam 5 crianças, e aí pergunta para o primeiro, e pensa no meu desespero, porque olha só que interessante. Talvez você não saiba, mas eu nunca fui o aluno exemplar. Eu nunca fui o aluno de notas excelentes. Sabe? Eu era o aluno, sabe do quê? Na minha época não era por número, era por letra. Eu era aluno do C. C e D. Ficava de recuperação, tirava C. Quando dava muita sorte, tirava B. Mas o A, que é a nota máxima, nunca fez parte muito do meu currículo escolar, não. Interessante isso. Então, às vezes, você pode olhar e falar assim, não, você tem cara de CDF. Não era comigo, não. Então, olha só. Então, eu era sempre aluno do C. Então, quer dizer, o aluno do C é o mediano, que ele nem é estudioso, mas ele também não fica tão abaixo. Em alguns casos, eu tirava D, tinha que ficar de recuperação para estudar. E eu lembro que quando ele começava, colocava ali as pessoas, os alunos, né, e 5 pessoas, então você é o primeiro, ou você é o segundo, então eu sempre já não queria ser o primeiro, eu já ia para o meio, porque se você fica numa ponta achando que esse aqui é o último, ele poderia começar dali, então estrategicamente eu ficava no meio. Ok, aí quando ele começa a fazer as perguntas é assim, caramba, essa daí eu sabia a resposta, por que ele não perguntou para mim? Aí começa a bater o desespero, porque o desespero ele vem de qualquer jeito. Se ele fez uma pergunta que você sabia, o desespero vem assim, ó, caramba, essa daí eu sabia, agora na minha vez eu não vou saber. Se ele fez uma pergunta que você não sabia, você fala, caramba, não sei nada do que ele está falando, na minha vez eu também não vou saber. A pressão psicológica, emocionalmente, aquilo te marca. Tanto se você teve uma experiência parecida com a que eu estou falando aqui para você, você vai lembrar. E aí, beleza. E aí chega na sua vez, se você não souber, e pior que o olho vai naqueles que sabem. Tipo aquele lá tá olhando e faz assim para você, ó. Tipo assim, aquela coisa da repreensão. Então, olha a exposição. Por que eu compartilhei isso aqui? Se isso aqui fez sentido para você, se você lembrou de alguma situação, escreve agora no comentário. Cleiton, passei por algo parecido. Cleiton, também fui exposto dessa maneira.
E eu não, olha, isso aqui não é nada contra professor, não tem nada a ver não, tá? Para também não vir nenhum professor, mas você não pode falar assim, não. Só estou falando de uma situação que aconteceu na época, na minha infância, que me deixava exposto e aquilo potencializava o meu medo de falar em público. Porque era como se eu estivesse exposto e agora eu vou errar e os meus amigos vão tirar sarro de mim e vão me chamar de burro depois. Não precisa me chamar de burro, você é burro. Só fala assim, caramba meu, como é que você não sabia aquela resposta? Pronto, eu já entendi, me chamou de burro. Você entendeu? Essa questão de burro, não é alguém chegar e falar assim, nossa Cleito, como você é burro. Não. Nossa Cleito, você não sabia aquela resposta? Pronto, já entendi, você me chamou de burro. Por isso que muita gente tem dificuldade quando ela está num cenário onde ela fica exposta como se a pessoa estivesse chamando ela de burra. Por quê? Por traumas que ela carrega lá de trás. Entendeu? Então, se você passou por algo parecido, eu tenho certeza que muita ficha vai cair de algumas pessoas aqui. Escreve nos comentários, Cleiton, verdade. Eu já passei por isso também. Eu também já fui exposto. E entre várias coisas, não tem só essa questão de chamada oral. Tem a questão, às vezes, você virar para perguntar alguma coisa, o professor chamou sua atenção, todo mundo olhou, deu risada. Qualquer situação que todo mundo dê risada. Eu lembro que tinha uma professora e foi numa fase... Eu estava com algumas questões em casa, com o meu pai, com a minha mãe, uma fase um pouco mais complicada. E eu trabalhava... isso já era no primeiro colegial, já adolescente ali, porque uns 14, 15 anos, não sei. E aí ela fez uma pergunta tal e eu não sabia responder. E ela, você tá sempre dormindo, você nunca sabe o que está acontecendo e tal. E aí ela, tipo assim, ela fez um comentário desnecessário comigo e tipo, na hora todo mundo começou a rir. E tipo assim, eu lembro que aquilo ali eu falei, pô, não é legal. Não respondi porque eu nunca respondi ninguém. Eu sempre aprendi desde cedo a respeitar a autoridade, meu pai sempre me ensinou isso. Mas eu lembro que aquele momento não foi legal, eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo mexeu comigo, eu não tinha nem noção do quanto aquilo poderia impactar, mas é mais uma exposição e vai potencializando esse medo. Por isso que quando você chega na fase adulta, você tem medo de falar em público. Você tem medo de falar, porque é como se você voltasse em um momento que você ficou exposto e que aquilo te trouxe um trauma. Então, por isso que eu trouxe aqui alguns exemplos para você poder lembrar. Se você lembrou de algum, coloca no comentário, Cleito, já passei por isso, ou se você puder até compartilhar, Cleito, minha situação foi assim, assim, assim. Pode colocar nos comentários que eu vou ler depois. Cleito, como é que eu tiro esse medo de falar em público? O que eu posso fazer para trabalhar isso? Eu coloquei algumas coisas aqui que podem te ajudar, ok? Primeira delas, aprenda a lidar com medo. Porque o medo de falar em público é apenas mais um dos medos que você carrega na sua vida. Por muitos anos na minha infância, até mesmo talvez perto da minha adolescência, eu tinha medo de cachorro. Por quê? Porque um dia um cachorro correu atrás de mim, pronto, eu achava que todo cachorro ia correr atrás de mim. Por mais que minha mãe falava assim, não precisa ficar com medo, ele não vai correr só se você tiver medo, eu não queria saber. Quando eu olhava para ele, eu falava, mano, vai correr atrás de mim. Então, o medo de falar em público é apenas mais um dos medos. Exemplo, quem teve uma experiência ruim com aranha, com lagartixa, com escorpião, com barata, a mesma coisa, vai ter medo, vai ter trauma. Então, as experiências ruins, elas potencializam os medos em nossa vida. Então, o medo de falar em público é apenas mais um que você precisa aprender a lidar, que você vai precisar aprender a superar, que você vai precisar vencer. O meu medo de falar em público, quando eu entendi o meu propósito, eu tive que superar isso. Não quer dizer que eu nunca tinha falado em público, mas eu evitava ao máximo, por causa dos traumas que eu carregava. Então eu só falava em último caso. Quando eu descubro o meu propósito, peraí, isso daqui é complicado. Porque agora, para cumprir meu propósito, eu vou ter que falar em público, vou ter que fazer palestras, treinamento, curso. Como é que eu vou fazer? Eu não queria, era a última coisa que eu queria. Por isso que eu falo, tem coisas que Deus pede que você não quer fazer, mas tem uma ligação com o seu propósito. Hoje eu tenho clareza disso. Então, por isso que eu estou trazendo aqui. O primeiro ponto, aprenda a lidar com o medo. Segundo ponto, comece falando para poucas pessoas. Então, se você tem a vontade de falar em público, você sabe que isso faz parte do seu propósito, você sabe que você precisa compartilhar o seu conhecimento, comece a testando, vai falando com poucas pessoas, chega na sua casa, compartilha uma situação, está lá no seu trabalho, tem 2, 3, 4 pessoas, porque é isso. Você fala, Cleito, mas isso eu já faço. Então, mas não é diferente. Então, é tipo assim, gente, deixa eu contar uma história para vocês. Reúne aqui, 10 pessoas reúne, você vai contar a história, ali você está falando em público. Gente, deixa eu contar o que aconteceu aqui comigo, reuniu as pessoas. Isso é falar em público. Comece com poucas pessoas e você vai perceber que, poxa, realmente não é difícil. A gente deduz algumas coisas, isso e aquilo. Então, isso aqui é importante, tá?
Segundo ponto. Terceiro ponto. Tenha clareza de quem você é. Isso aqui é importante. Porque quando você sabe quem você é, a sua identidade, você não se importa tanto se a pessoa vai gostar ou não, se vai criticar ou não, porque você sabe quem você é. É igual eu, Cleito, você consegue agradar todo mundo? Claro que não. Tem muita gente que às vezes entra ou me manda no direct algumas coisas que, olha, Cleito, eu acho que não faz sentido isso daqui. E eu respeito, não sou dono da razão. Mas dentro da minha experiência que eu estou compartilhando, vai ajudando algumas pessoas. Assim, quando às vezes você pega, sobe um corte, tem pessoas que têm uma visão diferente. E aí, Cleito? Eu respeito. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o meu propósito. Eu tenho a minha identidade. Então, eu não tenho problema com algumas questões nesse sentido. Entendeu? Isso aqui é importante você entender. Tenha clareza de quem você é. Do porquê você precisa fazer aquilo e por que você está falando aquilo. Isso vai te ajudar na questão da identidade. Respeite os processos da vida. Você não pode... olha só, você está com medo de falar para 1000 pessoas. Não, Cleiton, imagina uma multidão, se tiver que falar para uma multidão, fica tranquilo, você não vai começar falando para uma multidão. Pode acontecer? Pode. Já vi casos que a primeira apresentação da pessoa foi para muitas pessoas, ok. Mas são casos mais raros. Você vai começar falando para 2 pessoas, depois você vai para 5, depois você vai para 10, depois você vai para 20, 50, 100, 1000 e aí vai. Eu lembro que na última conferência de destino, quase 10 mil pessoas no ginásio, e eu tive uma oportunidade de falar do meu livro. Você fala, Cleiton, como é que foi? Você ficou nervoso? Normal, qualquer pessoa fica. E que bom que eu fiquei nervoso, porque eu vou me preocupar no dia que eu não ficar nervoso. Mas quando você entra, é tipo assim, é tanta gente que... O que você faz? Você foca aqui em alguns pontos, entendeu? E você vai falar. O nervosismo é diferente da primeira vez ou de falar? Não é muito diferente. Esse frio na barriga, ele te acompanha. Mas respeite os processos, porque você vai começar pequeno e vai crescendo, as coisas vão acontecendo aos poucos. Isso aqui é importante você entender, ok? E o quinto ponto que eu coloquei aqui, ó. A vontade de cumprir o seu propósito, ela precisa ser maior do que o medo emocional que te domina. A vontade de cumprir o seu propósito, ela precisa ser maior do que o medo emocional que te domina. Você imagine se eu não tivesse esse entendimento e eu não tivesse cumprindo meu propósito porque eu tinha medo de falar em público. Como é que você pode gravar um vídeo, fazer uma live, se você nem sabe se as pessoas vão assistir? Mas faz parte do meu propósito, eu preciso fazer. Como que eu vou ligar uma live ao vivo, se na realidade eu tenho medo que as pessoas entrem e comecem a falar mal? Porque na realidade eu preciso cumprir meu propósito. Então a vontade de cumprir o propósito, ela precisa ser maior do que o medo emocional, ele não pode paralisar. Isso aqui precisa ficar claro para você, ok? E eu queria te parabenizar porque você chegou aqui até o final. Mais uma vez, ó, você acompanhou o vídeo até o final e conforme eu prometi, deixa eu contar uma história que eu nunca contei em público. Quando eu comecei a realizar treinamentos, quando eu ministrei a primeira vez, quando eu comecei a fazer palestras, você tinha essa questão emocional para você trabalhar, por isso que eu falo, você tem que ter uma maturidade emocional. E o que eu percebi, as pessoas ficavam em silêncio. Gente, não tem coisa pior do que você estar falando e você não conseguir fazer a leitura, as pessoas não esboçarem reação. Porque quando você está fazendo um treinamento palestra, o seu parâmetro é a reação das pessoas. Então, exemplo, se você está fazendo algo mais engraçado, qual que é o retorno que você espera? Que as pessoas deem risada. Se você está fazendo algo mais emocional, se você é algo que toca ali o coração, você espera ver alguém emocionado. Então, esse é o parâmetro quando você está falando em público, a reação das pessoas. Por isso que existe uma diferença. Exemplo, num vídeo como esse que eu estou gravando para você, o nível de concentração ele é maior do que quando você está falando em público, porque a reação, aquilo vai mexendo com você. E um vídeo onde só tem uma câmera ligada e eu preciso aqui me conectar com você, exige uma concentração, um foco, um equilíbrio. Então, conforme eu ia falando, as pessoas ficavam em silêncio e aquilo eu falava, caramba, ninguém gostou. Eu fui muito ruim. Em cima lá do palco, no treinamento, falando, ninguém gostou. Foi ruim minha apresentação, minha mente. Quando acabava, as pessoas viam, nossa, foi muito boa a sua palestra, foi muito boa a ministração, me abençoou, você foi muito usado por Deus. E eu ficava assim, caramba, mas por quê? Poxa, lá em cima parecia que não tinha ninguém nem prestando atenção, parecia que o pessoal estava dormindo de olho aberto. E aí, olha só, com o passar do tempo eu entendi que
o meu propósito, aquilo que faz parte do meu chamado, do meu ministério, o conteúdo que eu compartilho, ele traz a reflexão. Então ele não é um conteúdo onde a pessoa ali na hora ela vai reagir. Porque conforme eu estou falando, igual está acontecendo com você, eu estou falando aqui, você está concentrado, você está, caramba, isso que ele falou faz sentido. Caramba, eu não tinha pensado nisso, não, eu nunca fiz isso. E no momento de reflexão, você muitas vezes não vai esboçar uma reação. Então quando eu entendi isso, eu fiquei mais tranquilo. Mas a leitura errada, muitas vezes, das pessoas, você pode achar assim, poxa, não tem ninguém gostando, então não é que a pessoa não está gostando, é que ela está refletindo em cima do que você está falando. Se o seu chamado ministerial, se o seu chamado, o seu propósito tem essa questão igual ao meu, da reflexão, se você pegar meus vídeos, você vai ver que ele traz essa reflexão por causa do autoconhecimento, é normal a pessoa ficar te olhando porque ela está aqui, ó, pensando, refletindo. Então, olha para você ver como envolve muita coisa. Não se tratava somente de aprender a falar em público, de vencer o medo de falar em público. Ainda tem essa questão de fazer a leitura certa do seu chamado, do seu ministério. As pessoas estão em silêncio não é porque elas não estão gostando, é porque elas estão refletindo. Dada a profundidade, muitas vezes, daquilo que você está ouvindo. Entendeu? Então, até isso você vai precisar fazer a leitura. Mas olha, quer um conselho? Se permita viver o seu propósito. Um trauma do passado que você teve lá atrás, ele não pode impedir você de viver aquilo que Deus tem para você, de cumprir o seu propósito, de viver aquilo que está preparado, de usufruir de coisas boas. Então, é normal o medo, a maioria das pessoas tem medo de falar em público. O que você tem que fazer? Aprenda a lidar com ele. Qualquer coisa, é como se você tivesse que criar um personagem. Cria um personagem, quando sobe um Cleiton. Exemplo, o Cleiton que sobe para um treinamento, que sobe numa palestra, que sobe numa ministração, é o mesmo Cleiton do dia a dia. Isso eu sempre tive um cuidado. A mesma pessoa, não criei um personagem, mas tem situações que a pessoa precisa criar um personagem. Aquele que sobe é um personagem e o que desce é outro. Mas é a blindagem que ela criou para ela poder fazer aquilo. Então, é importante, eu estou trazendo esse conteúdo aqui para você refletir. O quanto esse medo de falar em público não está interferindo diretamente no seu propósito. Quantas pessoas você já poderia ter ajudado, quantas oportunidades você perdeu porque o medo de falar em público te paralisou, te bloqueou. Você ficou estagnado naquela situação. Importante que você reflita sobre isso. Está chegando o Evolution, que é um conselho, faz a sua inscrição. Exemplo, medo de falar em público, que é um dos assuntos que a gente aborda lá, com mais profundidade, lá você vai entender de onde veio esse medo, a origem, não só desse medo, de diversos outros, de diversas crenças, de vários gatilhos que você carrega. Então o Evolution é a minha imersão de autoconhecimento. São 2 dias onde a gente fala sobre a gestão das emoções. 2 dias onde vem o entendimento para a sua vida e muita coisa você passa a entender por que ela acontece, quais são os padrões que você carrega, por que você sempre se comporta daquela maneira, por que você não consegue avançar, porque a sua vida parece que é um ciclo, por causa da autossabotagem, por causa dos padrões. Então é uma turma, é uma imersão. Gente, não é uma turma grande, justamente para que você tenha experiência comigo, para que você tenha um contato comigo. São 2 dias aqui em Alphaville, então o link está ficando aqui na descrição. Faz a sua inscrição. Se você quiser mais informações, pode ir lá no Instagram, pode me chamar no direct. Eu mesmo vou encaminhar você para a pessoa poder te passar todas as informações. Então, te vejo no Evolution. Esse é o meu convite para você que quer dar o próximo passo. Então, você que me acompanha aqui e quer dar o próximo passo, vem fazer parte do Evolution. Lá, ó, vai ampliar a sua mente. Muitos insights e muitas fichas vão cair. Te vejo no Evolution. Gente, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre o medo de falar em público. Essa é uma aula para você assistir várias vezes, porque eu trouxe um pouco da minha história, dei alguns exemplos para justamente facilitar o seu entendimento. Assiste mais de uma vez que muita ficha vai cair e você vai se libertar desse medo. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.